A caixa estava no fundo do armário do quarto de hóspedes há 3 anos, encostada na parede do fundo, atrás de um cobertor de lã e de um par de botas que já não serviam mais em ninguém. Dirceu Mendonça não tinha motivo para abrir aquele armário naquela tarde de terça-feira. Estava reorganizando o cômodo porque Tiago e Patrícia viriam à fazenda no mês seguinte. Os filhos de Gilberto, que finalmente completariam a maioridade, e aí ele poderia sentar com os dois, abrir os papéis, mostrar as contas e encerrar uma responsabilidade que carregava há 3 anos com um peso que nunca foi leve. Gilberto havia partido de forma inesperada, infarto fulminante, sozinho no apartamento de Goiânia, e Dirceu tinha sido o único nome no testamento com autorização para administrar os bens até os filhos crescerem. Era o tipo de coisa que só acontecia entre amigos de verdade, do tipo que se conhecem desde a juventude, que já dormiram na casa um do outro, que já pediram dinheiro emprestado sem vergonha e devolveram sem recibo. A caixa de sapato caiu da prateleira quando Dirceu puxou o cobertor. Caiu e se abriu, espalhando alguns papéis no chão de madeira. Ele se abaixou para juntar, sem pressa, e foi aí que a foto apareceu. Era uma foto impressa, daquelas antigas tiradas em estúdio, com aquela coloração levemente amarelada que os anos dão. Gilberto estava mais jovem, 30 e poucos anos talvez, sorrindo com uma facilidade que Dirceu conhecia bem. Ao lado dele, uma mulher de cabelo escuro que Dirceu nunca tinha visto em lugar nenhum. E na frente dos dois, 2 crianças pequenas. Uma menina e um menino. Não eram Tiago e Patrícia. Cieriel virou a foto devagar. No verso, escrito à caneta, com a letra que ele reconhecia depois de décadas de bilhetinhos e assinaturas de contrato. Araçatuba, 1998. Nossa família. Ele ficou parado no meio do quarto, a foto na mão, o silêncio da fazenda ao redor, e sentiu alguma coisa escorregar debaixo dos seus pés, sem que o chão tivesse se movido em nada. Dirceu Mendonça tinha 53 anos e morava sozinho havia 6. Não era o tipo de solidão que vem de repente e assusta. Era outra, a que chega devagar, que vai preenchendo os cômodos da casa com um silêncio tão habitual que um dia você para de notar que ele está ali. A fazenda ajudava. Na fazenda sempre tinha coisa a fazer, gado para mover, cerca para vistoriar, funcionário para orientar, problema para resolver antes que virasse 2. O trabalho preenchia o dia de um jeito que a vida doméstica nunca havia conseguido. O casamento havia terminado 6 anos antes, depois de 22. Nara foi a primeira a dizer em voz alta o que os dois já sabiam há anos. Que ele tinha construído uma vida muito boa para a família, e que no processo, havia esquecido de estar dentro dela. Os filhos, André e Camila, ficaram com ela na cidade. Dirceu ficou na fazenda. Cada um tinha ficado onde sempre havia estado de verdade. Ele não guardava raiva disso. Nunca guardou. Tinha passado um bom tempo, nos primeiros meses depois que Nara foi embora, tentando entender onde havia errado, e a conclusão que chegou, sem dramatismo, foi que não havia um erro específico para apontar. Era uma soma, uma ausência acumulada que ninguém havia somado em voz alta, até que o total ficou grande demais para ignorar. Como alguém que errou e está pagando o preço justo, era assim que ele se definia nos raros momentos em que alguém perguntava como estava, não como vítima, não como arrependido no sentido de querer refazer, só como alguém cumprindo o que era devido. O alarme ainda tocava às 6 da manhã. Havia começado assim quando André e Camila eram pequenos e precisavam chegar na escola às 7h30. Dirceu acordava primeiro, colocava o café, esquentava o leite, ficava esperando pelo barulho dos dois descendo a escada com a mochila arrastando no degrau. Quando o casamento acabou e as crianças foram para a cidade com a mãe, ele havia cogitado mudar o horário. Cogitado apenas. O alarme continuou tocando às 6, e Dirceu continuou levantando, e o café continuava sendo feito, e não havia mais ninguém descendo a escada com mochila nenhuma. Eram detalhes assim que, em certas madrugadas, ficavam maiores do que deveriam. Gilberto Fonseca havia chegado na vida dele aos 19 anos, num barraco de aluguel na beira de uma estrada federal, 2 jovens do interior tentando descobrir o que fazer da própria existência.
Gilberto voltou para estudar contabilidade, depois abriu escritório em Goiânia, construiu uma vida organizada e meticulosa do tipo que Dirceu admirava sem nunca conseguir replicar. Dirceu ficou na terra. Expandiu a fazenda que o pai havia deixado pela metade, comprou os hectares do lado, construiu a estrutura que hoje sustentava uma operação de médio porte sem nenhuma dívida relevante. Os dois nunca perderam o contato. Desse era o tipo raro de amizade que não precisa de frequência para sobreviver, podiam ficar 3 meses sem falar e retomar de onde haviam parado, sem acerto de contas, sem ressentimento acumulado. Quando Gilberto se divorciou, foi Dirceu quem ficou com ele na primeira semana. Quando Dirceu perdeu o casamento, foi Gilberto quem ligou às 11 da noite de Goiânia, só para dizer que estava acordado se precisasse. O infarto veio sem avisar, como esses infartos costumam fazer. Gilberto tinha 51 anos, parecia saudável, e foi encontrado no apartamento pelo vizinho que estranhara 2 dias de silêncio. Dirceu soube pela filha de Gilberto, Patrícia, que na época tinha 13 anos, e não sabia direito o que fazer com a informação que acabara de receber. Dirceu estava sentado no escritório de Goiânia, quando o advogado pronunciou o nome dele como responsável pela herança dos filhos menores até a maioridade. Não havia consultado antes. Gilberto havia decidido sozinho, com a certeza de quem sabe que o amigo não vai recusar. Ele não recusou. Havia um caderno de capreta onde ele registrava tudo. Cada despesa da casa dos filhos de Gilberto, cada depósito do aluguel do imóvel que rendia uma renda mensal modesta, cada retirada para manutenção básica, cada centavo que sobrava, e ia engrossando a poupança original. O caderno tinha quase 60 páginas preenchidas em 3 anos. Letra miúda, colunas precisas, datas sem exceção. Quando Tiago e Patrícia chegassem à maioridade, ele ia sentar com os dois, abrir o caderno, mostrar cada página, e entregar o dinheiro que estava esperando por eles há anos, corrigido, intacto, mais do que havia no início porque os juros também eram deles. Havia pagado do próprio bolso o conserto do cano estourado na cozinha da casa deles, 2 anos atrás. 400 e poucos reais. Não entrou no caderno como despesa da herança. Entrou no bolso de Dirceu como custo de ser o tipo de pessoa que ele queria ser. Era isso que estava em jogo, entendeu ele naquela tarde no quarto de hóspedes, com a foto ainda na mão e o silêncio da fazenda pesando de um jeito diferente do habitual. Ah! Não era só uma foto velha de um amigo que havia partido. Era uma pergunta que a foto estava fazendo, e que ele ainda não sabia responder. Havia sorrido para uma câmera ao lado de uma mulher e 2 crianças que ele havia chamado, por escrito com a própria letra, de nossa família. Tiago e Patrícia haviam nascido em 2001 e 2003. O cálculo era simples e horrível ao mesmo tempo. Dirceu dobrou a foto com cuidado, devagar, como se rapidez pudesse machucá-la. Colocou no bolso da camisa, por cima do peito. Ficou ali parado mais alguns segundos, olhando o armário aberto, a caixa tombada no chão, os papéis espalhados que ainda não havia recolhido. Depois foi fazer o café. O alarme ia tocar às 6 da manhã, igual sempre. Só que dessa vez, ele duvidava que fosse conseguir dormir até lá. Dirceu não saiu da fazenda naquela noite. Ficou sentado à mesa da cozinha com o café esfriando na xícara e a foto aberta na madeira, iluminada pela lâmpada fria do teto, como se a luz fosse revelar algum detalhe que ele ainda não havia visto. Não revelou nada de novo. A mulher continuava desconhecida. As crianças continuavam desconhecidas. Gilberto continuava sorrindo com aquela facilidade que Dirceu conhecia de cor, o sorriso de quem está exatamente onde quer estar, sem nenhuma tensão no rosto, sem nenhum peso por trás dos olhos. Era esse sorriso que mais perturbava. Estranho. Não havia culpa ali, havia pertencimento. Ele virou a foto para baixo antes de ir dormir. Na manhã seguinte, o alarme tocou às 6 como sempre. Dirceu levantou, colocou o café, ficou olhando pela janela da cozinha para o pasto que começava a aparecer na luz da madrugada e tentou organizar o que sentia numa sequência que fizesse sentido. Não conseguiu. O que havia era uma confusão espessa, feita de partes que não encaixavam umas nas outras. Amizade de 30 anos num lado, foto numa gaveta esquecida no outro,
E entre as duas coisas um silêncio que Gilberto havia carregado sem nunca deixar escapar uma sílaba. Sinoá, às 8 da manhã, Dirceu ligou para um funcionário, pediu que tomasse conta das coisas até o fim do dia, e pegou a estrada. Não havia planejado onde ia. O plano foi aparecendo enquanto dirigia, do jeito que os planos aparecem quando a cabeça não aguenta mais ficar parada. Cá havia uma mulher, havia um nome. Se havia um nome, havia registro. E se havia cartório. Araçatuba ficava a pouco mais de 4 horas de estrada. Ele chegou perto do meio-dia, estacionou no centro e ficou sentado no carro por alguns minutos olhando para a rua sem ver nada específico. Era uma cidade de porte médio, interior paulista, daquelas que tem uma praça central com coreto e um comércio que resiste. Nada de particular. O tipo de cidade onde uma pessoa pode construir uma vida inteira sem que ninguém de fora precise saber. O cartório de registro civil ficava a 2 quadras. Ele demorou 10 minutos na fila, explicou ao atendente o que precisava com a voz firme de quem está fazendo uma pesquisa burocrática qualquer, e pediu busca por casamento civil registrado no nome de Gilberto Hélio Fonseca. O atendente perguntou o CPF. Dirceu tinha o CPF decorado. Havia assinado documentos como responsável tantas vezes que aquele número era quase seu. A atendente voltou com uma expressão de quem está entregando papel. Não bomba. Era um casamento civil. Registrado em março de 1996. Noivo: Gilberto Hélio Fonseca. Noiva: Simone Aparecida Tavares. Testemunhas, endereço, tudo em ordem, tudo formalizado, tudo real. Dirceu leu 3 vezes antes de falar alguma coisa. Pediu licença à moça, saiu do balcão, foi até a calçada, ficou parado no sol do meio-dia, sem sentir o calor. Em 1996, Gilberto havia se casado com Simone Tavares em Araçatuba. Em 1998, estava sorrindo numa foto com ela e 2 crianças e escrevendo nossa família no verso. Foá! E em 1998, ou 1999, ou 2000, Dirceu não sabia o ano exato. Gilberto havia começado o relacionamento com Vera, mãe de Tiago, e Patrícia, em Goiânia. Ele ficou na calçada tentando encontrar a saída mais simples. Homônimo. CPF digitado errado. Confusão de registro. Mas o CPF era o mesmo que Dirceu havia informado ao atendente. O mesmo que estava no testamento. O mesmo que estava em cada documento da herança que ele havia gerenciado por 3 anos. Não havia saída simples. Não havia saída nenhuma que deixasse Gilberto intacto. Voltou para Goiânia no final da tarde. Não foi direto para a fazenda. Foi até o bairro de Vera. Vera Fonseca tinha 46 anos, professora de escola particular, e havia construído uma vida funcional desde que Gilberto havia partido. Não uma vida feliz, essa palavra ainda parecia grande demais para ela, mas uma vida que funcionava, com conta paga, filhos encaminhados, rotina mantida. Dirceu a visitava de vez em quando, especialmente quando havia decisão a tomar sobre os filhos ou sobre os bens. Ela sempre o recebia com café e um olhar de gratidão que ele nunca soube muito bem como receber. Naquela tarde, Vera abriu a porta com expressão de leve surpresa. Ele não havia avisado que viria e o chamou para sentar na sala. Dirceu aceitou o café. Ficou procurando como começar sem revelar o que havia encontrado e escolheu o caminho indireto, o único que conseguia percorrer naquele momento sem saber exatamente onde estava pisando. Vera, eu estou organizando umas coisas dos documentos do Gilberto para quando os meninos chegarem, disse ele, com o tom de responsável que está fazendo a coisa certa. Só queria entender melhor a história dele antes de Goiânia. Você chegou a conhecer alguém da família mais antiga dele, do interior. Vera pensou por um segundo, com aquela expressão de quem está acessando uma memória guardada em prateleira alta. Ele não falava muito disso, ela disse. Você sabe como ele era. O Gilberto vivia muito no presente. O passado ele deixava para trás. Ele nunca mencionou Araçatuba. Ela franziu levemente a testa. Araçatuba, sim, acho que ele viveu lá um tempo antes de Goiânia. Mas eu nunca fui. Ele não tinha vontade de ir e eu não insistia. Fez uma pausa curta e depois acrescentou,
com a voz de quem está lembrando de algo pequeno que ficou preso sem nunca ter sido resolvido. De vez em quando chegava a correspondência de lá. Envelope simples, sem remetente. Ele pegava, olhava e jogava no lixo sem abrir. Eu perguntei uma vez. Ele disse que era coisa antiga, que não interessava mais. Dirceu ficou olhando para a xícara. Coisa antiga. Ele repetiu, mais para si mesmo do que para ela. É o que ele disse. Vera sorriu com aquele cansaço gentil que as viúvas desenvolvem. O Gilberto tinha um passado que ele nunca gostava de contar. Eu aprendi cedo que insistir não adiantava. A gente vive com a versão da pessoa que ela decide mostrar, né? Dirceu foi embora pouco depois, com um café pela metade e um peso que havia dobrado de tamanho desde a manhã. Na estrada de volta para a fazenda, o telefone tocou. Era Tiago. A voz do rapaz tinha aquela animação jovem de quem ainda não aprendeu a esconder que está empolgado. Falou que estava planejando, que o Dirceu já havia feito tanto por eles, como mal podia esperar para receber o que o pai havia deixado. Mencionou a faculdade que queria terminar, o apartamento que pretendia alugar, uma viagem que havia prometido para Patrícia quando chegasse a hora. Falou com a tranquilidade de quem sempre soube que havia uma reserva esperando. Dirceu respondeu com monossílabos, com sim, com claro, com a gente conversa quando você chegar. Quando desligou, ficou com o telefone na mão por alguns segundos antes de colocá-lo no banco do passageiro. O sol estava baixando no horizonte do cerrado, aquela luz laranja que ele normalmente achava bonita. Naquela tarde não achava nada. Chegou na fazenda quando o céu já estava fechando para a noite. Entrou pela cozinha, acendeu a luz e foi direto ao quarto de hóspedes. O armário ainda estava aberto. A caixa ainda estava no chão. Os papéis que havia espalhado ainda estavam onde havia deixado. Não havia ninguém para organizar. Não havia pressa que tivesse chegado ainda. Ele se abaixou, recolheu os papéis um a um. Eram recibos antigos, um cartão de aniversário sem data, um pedaço de papel com um número de telefone que já não servia para nada. Guardou tudo de volta na caixa. Colocou a caixa em cima da cômoda, onde pudesse ser vista. Depois foi até a mesa da sala e abriu o caderno de capreta. 60 páginas. 3 anos. Cada despesa, cada depósito, cada centavo contabilizado com a precisão de quem prometeu a si mesmo que faria certo. Ele havia feito certo. Havia feito exatamente certo, e o dinheiro estava intacto esperando por 2 pessoas que acreditavam saber de onde havia vindo. Mas talvez o dinheiro não fosse o problema. Dirceu passou o dedo pela borda do caderno, sentindo o peso das páginas preenchidas, e pela primeira vez em 3 anos sentiu que talvez não soubesse o que estava dentro daquele caderno de verdade. Os números eram certos. As contas fechavam, mas as contas eram de um homem que havia sido administrador de uma herança, e a herança vinha de uma vida que ele ainda não havia conseguido delimitar direito. O silêncio da fazenda era pesado naquela noite. Lá fora, o pasto estava escuro e os animais haviam parado. Dirceu fechou o caderno, foi até a janela e ficou olhando para o nada por um longo tempo, sem chegar a nenhuma conclusão que o ajudasse a atravessar o que estava vindo. Dirceu acordou às 6 da manhã com um alarme que não havia desligado em anos, e pela primeira vez, desde que a rotina havia começado, ficou deitado olhando para o teto por alguns minutos antes de levantar. O quarto estava claro da luz que entrava pela fresta da janela. Ele ficou parado, ouvindo o silêncio da fazenda, e soube que havia uma decisão esperando por ele naquele dia. Uma decisão que nenhum caderno de capreta, por mais preciso que fosse, conseguiria resolver por ele. Araçatuba era a próxima parada. Ele sabia disso desde a noite anterior, desde que havia fechado o caderno e ficado olhando para o pasto escuro. Havia adiado o pensamento. Mas o pensamento não havia adiado nada. Saiu cedo, avisou o mesmo funcionário, pegou a estrada no frio ainda presente do início da manhã. Desta vez havia um endereço. Havia encontrado o nome Simone Aparecida Tavares no registro de cartório, e a partir daí, o resto havia demorado menos do que deveria, uma consulta num cadastro público, um endereço no bairro residencial de Araçatuba, onde o nome dela ainda constava. Não havia garantia de que ela ainda morava ali. Havia só um endereço e a disposição de ir ver. Ela ainda morava ali.
Dirceu parou o carro na frente de uma casa de alvenaria simples, com jardim pequeno na frente e portão de ferro pintado de verde. Uma mulher de cabelo grisalho, que ele calculou ter uns 55 anos, estava varrendo a calçada quando ele desceu do carro. Ela ergueu os olhos, viu um desconhecido e esperou com uma paciência tranquila que ele não havia esperado encontrar. Dirceu se apresentou. Disse que era amigo de Gilberto Hélio Fonseca. Simone Tavares ficou parada com a vassoura na mão por um momento que durou mais do que segundos. Depois assentiu, como quem confirma que sabia que esse dia ia chegar, mesmo que não soubesse quando. Entre, ela disse. Eu coloco o café. Ele entrou. A sala era pequena e organizada, com aquele tipo de ordem que vem de anos de hábito e não de pressa. Fotos nas paredes, crianças que haviam crescido, rapazes sorrindo num campo, uma formatura. Dirceu olhou sem parecer que estava olhando. Simone voltou com o café e sentou-se na cadeira à sua frente com a postura de quem não tem mais nada para esconder porque faz tempo que deixou de tentar. Ele faleceu, ela disse. Não era pergunta. Há 3 anos, Dirceu confirmou. Ela assentiu de novo, sem surpresa. Eu fiquei sabendo pelo obituário numa rede social. 1 ano e meio depois, quase 2. Alguém compartilhou e apareceu para mim. Fez uma pausa curta. Eu fiquei sentada na frente do telefone por um bom tempo sem saber o que fazer com aquela informação. Você tinha como entrar em contato, eu tinha como entrar em contato há 26 anos. Ela disse, sem raiva, com uma serenidade que custou anos. Ele foi embora em 2000, quando os meninos tinham 4 e 6 anos. Rafael e Marcos. Mandou dinheiro por um tempo. Não era muito, mas chegava todo mês, regular como uma conta de água. Depois começou a espaçar. Depois parou. Olhou para o café sem beber. Eu não fui atrás. Eu entendia que havia uma razão para ele ter sumido do jeito que sumiu. Depois de um tempo, eu entendi qual era a razão. Dirceu segurou a xícara com as 2 mãos. Você sabia que ele tinha outra família? Eu suspeitava desde cedo. Não tinha prova, mas suspeitava. Ela o olhou diretamente. Você veio para me contar alguma coisa ou para me perguntar alguma coisa? Eu vim para entender, ele disse. E depois, porque havia prometido a si mesmo que diria a verdade quando chegasse ali. Acontecer quando chegasse ali. Eu fui nomeado responsável pela herança dos filhos dele, Tiago e Patrícia. Eles chegam à maioridade esse ano. O silêncio que se seguiu tinha um peso específico. Simone ficou olhando para ele, e Dirceu viu o exato momento em que ela compreendeu o tamanho do que ele estava dizendo. Rafael e Marcos não estão no testamento, ela disse. Não era pergunta. Não estão, ele confirmou. Ela levou a xícara à boca, bebeu devagar e ficou olhando pela janela para o jardim pequeno lá fora. Os filhos dela tinham 28 e 26 anos. Eram homens agora, com trabalho, com vida, com uma história que havia sido construída sem pai presente desde antes que soubessem sentir falta de um. Nenhum dos dois sabia que tinham meio-irmãos. Nenhum dos dois sabia que havia uma herança que, juridicamente, deveria ser discutida. Os meus meninos nunca souberam que ele tinha outra família, ela disse, com a voz de quem está pensando em voz alta mais do que declarando. E eu nunca contei. Pra quê? Pra dizer que o pai deles era um homem que escolheu sumir? Eles já sabiam isso. O resto era detalhe que só ia doer. Simone, Dirceu começou, e parou, porque não sabia como terminar a frase sem abrir uma porta que não sabia se devia abrir. Ela virou os olhos para ele. Você vai fazer o que com isso? Era a mesma pergunta que ele havia estado carregando desde o quarto de hóspedes. Só que na voz de Simone ela tinha um contorno diferente, não era acusação, não era cobrança. Era só a pergunta mais honesta que alguém poderia fazer naquela situação, a pergunta que ficava depois que tudo mais havia sido dito. Dirceu foi embora 1 hora depois sem ter respondido. Voltou para Goiás dirigindo devagar, parando num posto de beira de estrada para comer alguma coisa que não sentiu sabor, chegando na fazenda quando o sol estava na metade do céu. Entrou, foi direto para a sala, ficou na frente do caderno de capreta sem abri-lo. Depois pegou o telefone e ligou para Tiago. Tá, o rapaz atendeu no segundo toque, com a animação de sempre, e Dirceu pediu que viesse à fazenda.
Disse que havia assuntos importantes a resolver antes da data combinada. Tiago não perguntou o que nunca havia precisado perguntar, porque Dirceu sempre havia sido o tipo de pessoa que cumpria o que dizia sem precisar de explicação antecipada. Tiago chegou no dia seguinte, no fim da manhã, de carro, sozinho. 22 anos, o mesmo sorriso do pai, em algumas fotografias, mas sem a leveza que tornava o sorriso de Gilberto tão difícil de suspeitar. Dirceu o recebeu na varanda, ofereceu café, e os dois ficaram sentados por um tempo falando de coisas pequenas. A fazenda, o clima, os planos de Tiago para a faculdade, enquanto Dirceu organizava internamente o que estava prestes a fazer. Quando o momento chegou, veio do jeito que os momentos assim costumam chegar. Sem anúncio, sem preparação suficiente, sem a palavra certa para começar. Dirceu colocou a foto na mesa entre os dois. Tiago olhou. Ficou olhando. Pegou a foto com as mãos, virou, leu o verso com a letra do pai, virou de novo para frente, e Dirceu viu a expressão dele mudar de um jeito que nenhum adulto consegue controlar completamente quando o chão some sem avisar. Araçatuba, 1998, o rapaz leu em voz alta, devagar. Eu fui lá, Dirceu disse. Encontrei Simone. Ela existe. Os filhos dela existem. Rafael e Marcos. Você tem 2 meios-irmãos que nenhum de vocês sabia da existência. Tiago ficou em silêncio. Um silêncio longo, daquele tipo que não é vazio, é cheio de coisas sendo processadas numa velocidade que as palavras ainda não alcançam. Dirceu ficou quieto também, porque havia aprendido a vida inteira que silêncio não precisa sempre ser preenchido. Só, quando Tiago finalmente falou, a voz estava diferente, mais baixa. Com uma qualidade que Dirceu reconheceu como o som de alguém tentando não perder o controle de uma coisa que está começando a escapar. E a herança? Ele perguntou. Dirceu respirou fundo. Juridicamente, Rafael e Marcos têm direito. O testamento não os inclui, mas o registro civil e os filhos registrados garantem direito. Se eles soubessem, e se quisessem reivindicar, a herança seria dividida entre 4. Tiago ficou olhando para a foto. As mãos não tremiam, mas estavam firmes demais, com aquela firmeza de quem está segurando alguma coisa que preferia largar. Eles sabem? Ele perguntou. A mãe sabe. Os filhos não foram avisados. Tiago assentiu muito devagar. Depois levantou os olhos e olhou Dirceu com uma clareza que o pegou desprevenido. Não havia raiva naquele olhar, não ainda, havia só uma pergunta que vinha de muito mais fundo do que a herança. E você vai fazer o quê, Dirceu? A voz era baixa e direta. Vai fazer o certo, ou vai fazer o fácil? Dirceu ficou olhando para o rapaz que havia crescido sem o pai, e que agora estava descobrindo que o pai havia sido ainda menos do que imaginava. Sentiu alguma coisa apertar no peito, um peso que não era culpa, mas que tinha a forma dela. Eu ainda não sei, ele disse. E pela primeira vez em muitos anos, a honestidade custou mais do que qualquer resposta que pudesse ter dado. Tiago ficou olhando para Dirceu por um longo tempo depois que a resposta "eu ainda não sei" pousou entre os dois. O silêncio da varanda tinha o cheiro da tarde que avançava, do pasto aquecido, do café que havia esfriado nas xícaras. Dirceu olhou para o rapaz. 22 anos, o pai dentro do rosto, o pai em alguns gestos que não havia como desaprender, e soube que aquela honestidade havia sido a única coisa verdadeira que podia ter dado naquele momento. Eu preciso de tempo para pensar, Dirceu disse. E depois, porque Tiago merecia mais do que isso. Mas não vai ser muito tempo. Tiago foi embora no início da noite, com a foto na mão porque Dirceu havia dito que era dele, com a expressão fechada de quem descobriu em uma tarde algo que vai levar anos para terminar de entender. Por Torás, Dirceu ficou na varanda até o carro sumir na estrada de terra. O rastro de poeira que ia se dissolvendo no ar parado. Ficou ali mais um tempo depois que a poeira sumiu também. 3 dias depois, ligou para Simone. Não foi uma conversa longa. Ela atendeu no terceiro toque com a voz tranquila de quem estava esperando, e Dirceu disse o que havia decidido. Os filhos dela, Rafael e Marcos, precisavam saber. Não a história toda de uma vez, não com brutalidade, mas precisavam saber. Porque a verdade que você não conhece não te poupa do peso dela, ela só muda de mãos.
Simone ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: eu sei. Só isso. A conversa que se seguiu foi prática, com a dureza das coisas que precisam ser resolvidas no mundo real. Advogado, assessoria jurídica, partilha que a lei determinava e que Dirceu havia decidido respeitar inteiramente. A herança que havia administrado com precisão ao longo de 3 anos, cada centavo registrado no caderno de Capretta, seria dividida em 4 partes iguais, com papelada, com processo, com o tempo que esse tipo de coisa leva. Não havia como tornar aquilo menos complicado, havia só como tornar mais honesto. Numa tarde de sábado, 3 semanas depois, os 4 estiveram juntos pela primeira vez na sala da fazenda. Rafael chegou primeiro, com a mãe ao lado, 40 e poucos anos, um homem de ombros largos e expressão contida que avaliou Dirceu com o olhar de quem aprendeu cedo a não confiar em desconhecidos. Marcos chegou depois, mais novo, mais inquieto, com a raiva mais próxima da superfície. Tiago e Patrícia chegaram juntos. Ela havia sido avisada pelo irmão, havia chorado 2 dias, havia chegado com os olhos que ainda carregavam o resto de tudo aquilo, mas com a postura de quem havia decidido que precisava estar ali. Dirceu não fez discurso. Colocou o caderno de Capretta no centro da mesa. 60 páginas, 3 anos. Cada centavo do dinheiro que havia sido deixado para ser dividido da forma que ele não havia escolhido, mas que Gilberto havia tentado escolher por todos. Por todos, disse, com a voz direta de sempre. Eu administrei isso com o que achei que era certo na época. Agora, eu sei o que é certo de verdade. E a lei também sabe. Rafael olhou para o caderno sem tocar. Marcos olhou para Tiago. Patrícia ficou com os olhos marejados numa expressão que não era de tristeza só, era de alguém tentando descobrir como fica uma família que não sabia que era família. Ninguém agradeceu. Ninguém abraçou. Mas ninguém foi embora antes de ouvir até o fim, e isso, Dirceu descobriu naquela tarde, era o suficiente para começar. O advogado seria acionado na semana seguinte. O processo levaria meses. Nenhum dos 4 havia escolhido aquela situação, haviam herdado não só um patrimônio, mas a bagunça humana de um homem que havia achado que podia viver em 2 mundos sem que nenhum dos 2 precisasse saber do outro. Gilberto havia errado a conta. E os que ficaram eram os que pagavam a diferença. Dirceu voltou para a fazenda no fim da noite, com o silêncio do cerrado de fora e o silêncio de dentro combinando pela primeira vez em semanas. Na manhã seguinte, o alarme tocou às 6. Ele se levantou antes dele tocar. Ficou parado no centro do quarto por um momento, ouvindo o alarme até ele parar sozinho, e depois foi até a janela. O pasto estava claro na luz da madrugada, o mesmo pasto de sempre, o mesmo horizonte que havia acordado todo dia por anos, sem precisar de motivo novo para olhar para ele. Pela primeira vez em anos, olhou sem sentir o peso dos dias que haviam passado com ele ali, e sem aquilo que deveria ter sido dito. Gilberto havia escolhido carregar sozinho, o que era de muitos. Havia escolhido pela esposa de Araçatuba, pelos filhos de lá, pelos filhos de cá, por Vera, por todos, sem perguntar a ninguém se queriam ser poupados ou se preferiam saber. Se Dirceu havia feito diferente. Não havia sido mais fácil. Havia sido apenas mais honesto, e honestidade, ele havia aprendido naquelas semanas, não chega nunca sem custo. Mas chega, e fica. Ele foi fazer o café. Se essa história tocou algo dentro de você, deixa o like e se inscreva no canal, ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.